Queridos irmãos, caras irmãs, aqui presentes, caros irmãos internautas que nos assistem através da TV 7, o meu abraço fraterno, com o voto que Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Hoje vamos refletir um pouco acerca do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e Acharei, com o tema Em Busca de Si Mesmo. As palavras do Mestre, exatas, apropriadas, ecoam através do tempo e hoje as encontramos numa nova roupagem, um novo entendimento. Nessa passagem especificamente, às vezes nós ficamos focados no pedir e se vos dará, mas ele desdobra essa passagem, a fala dele desdobra em algo mais e continua: buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Aquele que pede, recebe. Aquele que procura, acha. E se abrirá aquele que bate a porta. Fazendo uma reflexão profunda acerca de Deus, que talvez naquele momento o entendimento fosse um pouco superficial, mas hoje nós entendemos que vivemos regidos sob a lei de Deus. E por mais que não entendamos, as coisas que nos acontecem estão regidas sob essa lei. Quando nós pararmos para refletir acerca dos acontecimentos, quando nós chegar um pouco mais à frente dessa nossa jornada e olharmos para trás, como nós podemos fazer um exercício já hoje, nós identificaremos que muitas daquelas coisas que nós achávamos mesmo uma tragédia em nossas vidas, deixaram algo de profundo, deixaram um ensinamento, deixaram uma marca que nos transformou de algum modo, porque Deus, Ele dá a cada um de nós os verdadeiros bens. E nessa reflexão da busca de si mesmo, eu acho que cabe a primeira pergunta: o que buscamos? O que é que eu estou fazendo aqui hoje? A minha busca imediata é a busca da saúde, é a busca da paz, é a busca do equilíbrio, é a busca da prosperidade. Está baseada na busca do emprego, a minha vida, dos bens materiais, das viagens, do dinheiro, do poder. E aí nessa reflexão nós vamos mais além quando não conseguimos encontrar o alvo de nossas buscas e nos perguntamos: por que nós não encontramos o que buscamos? Porque está contido nessa nossa busca algumas condicionantes. A primeira delas nós poderíamos elencar como a razão. Eu estou buscando baseado em razão? Eu estou utilizando a minha inteligência emocional nessa minha busca, pura e simplesmente a emoção? Eu estou usufruindo da minha inteligência intrapessoal, aquilo que está dentro de mim enquanto essência que eu já adquiri até hoje, a capacidade de entender a si mesmo, o autoconhecimento. Eu estou utilizando a minha inteligência interpessoal, aquilo que eu posso buscar num contexto em relação com o outro. Como é que eu estou me portando diante disso? O que é que o outro tem me ensinado? Como eu tenho me projetado nessa busca, me entregando ao outro? Eu tenho buscado uma compreensão nessa busca de tudo que me acontece? Porque as variedades das buscas estão muito de acordo com a nossa realização pessoal, e isso passa por diversos interesses. Também os interesses materiais. E aí nós vamos para o Evangelho de Jesus, quando ele diz que nós não devemos acumular tesouro na terra, devemos acumular os tesouros do céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes o consumirão, onde os ladrões não terão acesso. E mais, ele fecha: onde está o teu tesouro, está o teu coração.
Imaginamos o alvo da nossa busca, imaginemos que nós consigamos alcançar esse alvo. Ele é salutar para a nossa vida verdadeira, ele nos traz avanço espiritual, ele nos traz evolução. Nós somos espíritas e entendemos que logo aí, logo à frente, num tempo relativo, esse filme que nós chamamos de vida vai ter um fim. Mas um fim que se abrirá numa perspectiva muito maior, onde nós deixamos de ser o ator dessa atualidade e voltamos a ser a persona, o verdadeiro eu. É como se fechasse as cortinas de um palco e o ator deixasse de encenar aquele ato. Ele volta para a vida real. Nós voltaremos para essa vida real. O que nós estamos fazendo aqui agora é nos construindo, é buscando, mais uma vez veio o termo à tona, crescer, é reparar algumas coisas do passado. E aí nós vivemos mergulhados na materialidade, aos bens materiais, e nós não devemos nos apegar a esses bens materiais demasiadamente. Principalmente quando nós colocamos ele em primeiro plano, em detrimento às coisas espirituais. Precisamos aprender a sacrificar os bens materiais para alcançar os bens espirituais, porque os bens espirituais é a verdade. É de lá que nós viemos e é para lá que nós retornaremos. E Deus, ele conhece a nossa necessidade. Se a gente for para a literatura espírita, a gente vê que tem um programa reencarnacionista, que nós estamos aqui para cumprir algumas metas. É recorrente nós lembrarmos que os espíritos de maior envergadura comparam a Terra à escola. A busca verdadeira nossa é o aprendizado, não é a merenda e as brincadeiras do recreio. Muitas das vezes a gente desvirtua. E a gente pode ser tão feliz nessas buscas dessas verdades mais aprofundadas, quando a gente vê alguém que a gente pode alcançar com ajuda, seja ela qual for, brilhar os seus olhos de agradecimento. Quem de nós já não passou por a experiência de ajudar alguém e se sentir ali pleno? Às vezes até anonimamente a gente faz alguma coisa e se sente pleno. Mas nós, enquanto humanos, às vezes não estamos satisfeitos com os nossos desejos. Nem sempre nós nos contentamos com o que temos. Estamos sempre em busca de algo. E isso é bom. Só devemos apurar esse senso para que a gente busque algo verdadeiro. Temos que ter como base o querer, né? O querer da busca é nosso. Ninguém pode querer por mim. Se eu chego a essa casa com a necessidade, por mais que Geilson queira me ajudar, ele sozinho não vai conseguir fazer nada por mim. O ator principal da minha vida sou eu. Ele pode me ajudar, mas ele não pode fazer por mim. E aí nós passamos para outra questão. Nós conseguimos já identificar com propriedade o que nos falta? O que é que falta para que eu possa ser feliz, para que eu possa ser pleno, para que eu possa estar de bem com a vida? Não essa vida fantasiosa que nos é apresentada, mas uma vida verdadeira, uma vida plena, uma vida com a calmaria relativa, que eu possa enfrentar os meus problemas, que eu tenha força para resistir às ditas tentações, ao mal, que eu tenha uma base firme. Não é isso que nós buscamos? É tão comum a gente ouvir as pessoas dizer assim: eu deito a cabeça no travesseiro e durmo sossegadamente. Talvez isso seja uma das buscas nossas, a consciência despertada. É interessante a gente pensar sobre isso, porque na verdade o que nos falta ainda, como criaturas divinas, é entender esse Deus com maior profundidade e abrir os nossos corações para que Ele possa entrar nas suas mais variadas vertentes. Porque Deus se faz ao nosso lado, com várias perspectivas.
inclusive com aquele que nos agride, dando-nos a oportunidade de refletir, de aprender, de nos conter. Porque é grandioso quando você consegue conter algo de ruim que tem dentro de você, quando nós conseguimos nos conter, quando contemos isso dentro de nós. Em vez de a gente reagir, nós procuramos entender. E às vezes isso dói tanto, porque o homem velho rosna dentro da gente. E ainda tem muitas pessoas que nos circundam e dizem assim: você tem capacidade de deixar essa pessoa falar desse jeito com você? Quem ele acha que é, ou quem ela acha que é? As agressões, né? Então, do ponto de vista terreno, a gente pode entender se buscais e achareis com a semelhança ao termo ajuda-te e o céu te ajudará. Aí já começa no despontar da doutrina espírita, aprofundando o Evangelho de Cristo, trazendo para esse ensinamento a lei do trabalho, a lei do progresso, porque é o trabalho e o progresso que nos coloca em ação. Ele faz com que nós possamos aperfeiçoar as forças de nossa inteligência. Através do trabalho, nós nos aperfeiçoamos. E veja, muitas das vezes nós reclamamos do nosso trabalho. Talvez numa perspectiva ainda que o trabalho traz cansaço, que o trabalho traz enfado. O brasileiro especificamente adora quando tem um feriado na quinta, porque ele enforca a sexta, não vai para o trabalho no sábado, volta na segunda cansado, começa a trabalhar na terça. Começa uma festividade no Natal, vai voltar ao trabalho mais intensificado depois do Carnaval. Porque afinal de contas é cultura. Mas será que nós, quando nos entregamos a isso, não estamos nos comprometendo de alguma forma? Porque não é o despertar da consciência que nós buscamos. E quando a consciência está mais desperta, a gente consegue registrar com maior intensidade aquilo que nós deixamos de executar, aquilo que nós deixamos de realizar. Porque fazer é uma coisa, realizar é outra. A realizar tem um quê de amor, tem um quê de dedicação, tem um quê de carinho. Fazer, muitas vezes, a gente faz por fazer, até caridade. A gente dá uma esmola para que aquele que está nos pedindo se afaste de nós. E aí a gente, falando em lei, a gente é obrigado a lembrar da questão 621, quando Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus. E a espiritualidade responde que está na consciência. E no desdobramento dessa pergunta, Kardec continua: se ela está escrita na consciência, há necessidade que haja uma revelação. Se nós temos as leis de Deus dentro da nossa consciência, por que ela não eclode? E a espiritualidade responde que nós esquecemos, nós menosprezamos. E Deus faz-se lembrar. Parafraseando Haroldo Dutra, ele diz que a Bíblia é composta de mensagem de Deus. Está tudo escrito, direcionado para nós outros, ao nosso alcance. E essas mensagens de Deus são os lembretes, que suas leis estão grafadas no nosso íntimo. Nós podemos até botar um monte de entulho por cima delas, mas ela está lá na base. Uma hora vai eclodir. Os tempos são diferentes. Uns conseguem encontrar mais cedo, outros demoram um pouco mais. Haroldo já disse que por vezes essas leis se encontram adormecidas. Elas se encontram por vezes esquecidas. Por outras vezes elas são menosprezadas, porque nós damos prioridades. E pensando nessa relação do buscar e acharei com a ajuda de o céu te ajudará, está aí implícito a lei do trabalho. E a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Pergunta Kardec. E os Espíritos respondem que sim. É uma lei natural, uma necessidade. E que a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque acrescenta necessidades e prazeres. E aí, para a gente arcar com as necessidades e os prazeres que são acrescentados, nós precisamos trabalhar mais.
E por que esse trabalho é imposto ao homem? Questão 676 do Livro dos Espíritos. A espiritualidade diz que é uma consequência corporal. E ela diz que também é uma expiação. E ao mesmo tempo, uma maneira de aperfeiçoar a nossa inteligência. Sem o trabalho, nós nos manteríamos na infância da inteligência. Por isso, que se a gente for pegar a metáfora de Adão e Eva, depois que eles saem do paraíso, depois que eles comem a maçã, a dita maçã, Deus diz que agora eles vão viver às custas do próprio suor. Se a gente parar para refletir um pouco mais, nós vamos entender que são as eras de transformação, né? Que o homem ele vem ao longo do tempo se descobrindo. E a gente tem tomado um rumo no decorrer desses anos que é preciso que haja interferências para que nós voltemos para o prumo. Muitas das vezes nós nos colocamos em desvios. E esses desvios às vezes causam-nos dores, angústias, tristezas. Deixa o nosso percurso, em vez de mais curto, mais longo, porque nos deparamos muitas vezes com becos sem saídas. E aí precisamos, ou nos perdemos, aí precisamos retornar no ponto em que nós nos afastamos para poder seguir essa jornada. E aí nós sofremos nos desvios na ida e sofremos nos desvios da volta. Na infância, a busca do homem era basicamente, na infância da humanidade, a busca do homem era especificamente pela sobrevivência. Ele usava a inteligência para procurar alimentos, para se proteger das intempéries do tempo e para se defender dos inimigos. Deus diferenciou os homens dos animais irracionais. Deu a ele uma vontade, um desejo incessante de se melhorar. Melhorar a sua condição de vida. E isso forçou ao homem a descobrir, a buscar, a inventar. E aí, em decorrência disso, o aperfeiçoamento da ciência. Qual a velocidade que a ciência se mostra para nós outros hoje? Às vezes eu principalmente, tenho a sensação que vivo sempre atrasado, sempre correndo atrás de alguma coisa, porque tem sempre algo novo, rápido. A velocidade do que nos está sendo apresentado está muito rápido, adequada a essa geração que está surgindo aí agora. Quando eu era criança, que eu vi um bebê nascer, e ali nos seus primeiros dias, o menino parecia uma múmia. Nem o pescoço mexia, era todo enrolado com fita. Hoje o menino já nasce mexendo no celular. É impressionante. Eu não sei nem para onde vai, fico desesperado quando eu pego o celular. Não consigo, nessa tecnologia, alcançar essa velocidade. E aí, mais uma vez, fica explícita a nossa busca de aperfeiçoamento, a nossa busca de entendimento, a nossa busca de crescimento, a nossa busca de entender que nós não precisamos estar nessa velocidade sícope, porque senão nós vamos nos arrebentar. Porque talvez, dependendo de cada um, a gente precisa tempo de parar e refletir o que é melhor para nós nesse momento. Talvez eu especificamente não esteja em condições de interagir com todas essas tecnologias. Eu tenho um celular hoje que faz tudo, só não faz falar. Principalmente aqui em Campinas, você liga, não consegue falar. Mas tem um monte de coisa ali que eu não consigo mexer. Então o que é que eu tenho que fazer? Me adequar à situação em que eu possa viver bem. Porque senão daqui a pouco eu estou com ansiedade. Daqui a pouco eu estou desesperado porque não consigo alcançar essa velocidade, entro em depressão. A lei do trabalho, ela vem, através da lei do trabalho, nós vamos conquistar o que nós desejamos, porque nada nos é dado assim, sem o trabalho. E o que nós desejamos no nível material e no nível espiritual. Se Deus tivesse desobrigado o homem do trabalho físico, por exemplo, nós ficaríamos com os membros atrofiados.
E se Ele não nos desse a oportunidade dos trabalhos da inteligência, a humanidade continuaria na sua infância. Porque o trabalho é uma necessidade. E é colocado no Evangelho segundo o Espiritismo: buscais e acharei, trabalhai e produzirei. Deste modo sereis filho de vossas obras. Tereis o mérito da realização e sereis recompensados segundo o que fizestes. Isso é a gente vendo essa colocação de um plano de vista material e de um plano de vista moral. Quando se diz buscai e acharei, significa que que pedis e obtereis, que nós deveremos pedir luz, que deve iluminar nosso caminho. Sabe aquela paz? Quando você está numa tempestade, você olha à sua volta, tudo parece obscuro, e você começa a sentir medo, porque há muitos raios, há muitos trovões, e dentro da sua mente aquilo te ameaça. É nessa hora que nós devemos nos centrar e pedir essa luz, pedir a força para resistir ao mal, porque nos será dado. A oração é uma ferramenta importantíssima. Quando nós pedimos a interferência dos bons espíritos, eles virão nos acompanhar, virão nos servir de guia. Nós devemos pedir bons conselhos a esses irmãos maiores, porque nunca serão recusados. A gente às vezes dorme com um problema, e antes de adormecer, a gente pede: Jesus, me alcança, eu estou tão necessitado, me dá uma luz para que possa de alguma forma surgir uma ideia, para que eu possa resolver tal ou qual problema. E acontece, você acorda com essa luz, nunca é recusado. Por isso que Jesus disse: batei à porta e ela vos será aberta. Porém é necessário que nós peçamos sinceramente, com fervor, com fé, com confiança, nos apresentar com humildade, porque Jesus, esses irmãos maiores benfeitores que estão incumbidos de nos direcionar, eles nos conhecem com profundidade e sabem também de todas as nossas necessidades. Quando nós choramos num cantinho bem escondidinho para que a outra pessoa não saiba, eles estão perto de nós. Quando nós sofremos calado, com medo de externar aquilo que sentimos, porque muitas das vezes vai servir de chacota para outros, eles estão do nosso lado. Em todos os sofrimentos, em todas as angústias, em todas as dores, tem um irmão um pouco mais elevado do que nós, que está ali, não só velando por nós, mas trabalhando intensamente, para que nós possamos enxergar a necessidade de tudo aquilo. No livro Segue-me, de Emmanuel, tem uma prece chamada Ação e Prece. E ele vem dizendo que nós devemos desejar ardentemente e as oportunidades aparecerão. Nós devemos nos empenhar em encontrar o objeto de nossos anseios e tê-los à vista. Todavia é preciso combater o bom combate, trabalhar, servir, agir. Ivonete, quando abriu a prece desta nossa reunião, ela disse: obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Será que nós paramos para refletir a riqueza da oportunidade desse encontro? Estamos com os nossos problemas, alguns de nós estão com alguma deficiência na saúde, alguma dificuldade, mas estamos aqui. Nesse mesmo momento, tem pessoas que com certeza estão em situações muito pior do que a nossa, com sofrimentos atrozes. As oportunidades faz parte a gente entender quais são as oportunidades nessa busca. No livro Missionário da Luz, no capítulo 12, Preparação para a Experiência, onde eles vão começar a preparar a reencarnação de Segismundo, André Luiz está no serviço de planejamento de reencarnações, com um mentor chamado Manassés. E ele aborda uma coisa interessantíssima,
que às vezes passa despercebida. Ele fala a respeito dos espíritos completistas. E os espíritos completistas são justamente estes que voltam à Terra e aproveitam as oportunidades, porque na palavra de Manassés, a maioria dos que volta à Terra perde 30, 50, 70% de chance de aproveitamento das oportunidades. É de nós refletirmos onde nós nos encontramos. A oportunidade do novo dia traz tantas oportunidades para cada um de nós. Esses são os princípios que regem a lei da prece, segundo Emmanuel. A oração, ela ampara sempre. No entanto, se o interessado ele não prestigiar a influência da prece, ajudando-lhe a ação, a prece será ineficaz. Tem uma história de um frei chamado Bonaventura. Ilustra muito bem essa questão da oportunidade, essa questão da busca íntima, essa questão de como fazer para encontrar-se e, consequentemente, encontrar Cristo. Diz que ele vivia numa comunidade medieval da Europa. Frei Bonaventura já se encontrava logo cedo com as portas do seu mosteiro aberto em condições de auxiliar os seus semelhantes. E ele encontrava todos aqueles daquela comunidade e fazia alguma coisa por eles. Atendia os problemas materiais, alimento, vestuário, e atendia também os problemas mais complexos das existências. Era um verdadeiro psicólogo da época. E ele se dedicava ao próximo sem distinção, entendendo que a verdadeira caridade não espera nada em troca e não escolhe os beneficiados, prioritariamente é regido pela ação, independente por quem se faça. E as pessoas diziam que Bonaventura era um anjo de Deus em missão na terra, porque ele não fazia nada por si. E aí, quando perguntava de que ele necessitava, ele dizia: não, eu já tenho tudo. Eu já recebo tudo através das bênçãos de Jesus. Mas no seu coração, intimamente, ele tinha um forte desejo de que Jesus lhe aparecesse em espírito, para que pudessem conversar. Ele sonhava na oportunidade de esclarecer junto ao Mestre tantas dúvidas que ele tinha sobre os ensinamentos do Evangelho. Queria confraternizar com Jesus, que era seu modelo e guia. E ele, nessa busca não revelada a ninguém, sempre colocava o outro em primeiro lugar. O amor, a caridade. Certo dia, Bonaventura acordou, num dia como outro qualquer, e se dirigiu ao quarto lado para pegar seus óculos. E ele teve uma imensa surpresa. Lá ele encontrou o governador espiritual da terra. Mestre, disse ele, tu atendeste meu pedido? Os olhos de Jesus se direcionou para ele e foi uma forte emoção. Imagine, né? Quando de repente ouviu-se algumas batidas agitadas na porta. E aí o monge ficou confuso, olhou para Jesus e disse: mestre, me desculpe, mas eu não posso deixar de atender a minha gente. E o dia se escoou, estendeu-se uma longa fila na porta de Bonaventura. As pessoas notaram o seu abatimento e perguntaram para ele o que é que tinha acontecido, se ele estava bem. Ele disse que estava apenas com um pequeno resfriado. E quando a última pessoa foi atendida, a noite já se ia bem alta. Cansado e triste, então ele resolveu voltar para o seu mosteiro, fechar as portas e repousar. Outra grata surpresa, Jesus estava lá em seu quarto, sentado aos pés de sua cama. Senhor, tu me esperastes? E Jesus, olhando para ele, irradiando aquele olhar de sabedoria e de amor, disse: se tu tivesses ficado, eu teria me ido. Então, essa busca interior
para que nós possamos encontrar a essência de Deus que dormita em nós, passa pelo próximo. Buscais e achareis, nesse foco de buscar em si mesmo, nos remete ao Evangelho de Cristo, quando ele diz: ama teu próximo como a ti mesmo. E aí surge mais uma pergunta: nós nos amamos? Em decorrência dessa pergunta, nós insistimos: e os vícios? Se nós nos amamos, por que nós nos viciamos? E aí eu posso dizer assim: mas eu não sou viciado. E aí a gente faz uma distinção: os vícios químicos, aquele que de alguma forma atua no sistema nervoso central, e aí tem os vícios lícitos, os vícios ilícitos, e às vezes a gente não entende. A minha filha perguntou um dia desse se eu era viciado em café, e aquilo foi um negócio que me marcou a consciência, porque realmente quando eu não tomo café eu fico com abstinência, e isso é um vício. E eu fiquei preocupado com essa história do café. Eu estou revendo os meus conceitos com relação ao café. E tem também os vícios morais. Você quer que um segredo se espalhe, você diga para o outro: ó, vou te contar uma coisa aqui, mas não diga para ninguém. E agora com o WhatsApp, né, uma velocidade enorme. E a cada teclado, antigamente era cada conta aumenta um ponto, agora cada teclado aumenta uma sentença, os direcionamentos. Esses vícios morais, ele atua em nossa mente e foge do nosso indivíduo, ou eclodem do nosso indivíduo, porque na verdade nós temos afeição por isso. Vê como é interessante a busca, que nós estamos nos construindo o tempo inteiro. Nós estamos ainda nesse caminhar, atacando várias frentes de mudanças, de coisas íntimas. Eu não sei se vocês, eu comparo muito, não sei se vocês já viram um circo, especificamente um circo chinês, que tem uma fileira de bambu. E em cada bambu, um chinês paramentado roda um pratinho. E ele consegue colocar em cada bambu um prato. Girando o bambu, o prato fica girando em cima. E aí quando ele olha para o lado, o primeiro prato está assim, ó, já caindo. Ele faz carreira para lá e balança o prato. Quando ele olha para o outro lado, o prato de lá está caindo. Ele corre para cá. No meio o prato... E assim somos nós, tentando vencer as nossas dificuldades. Corre num canto, corre no outro, volta aqui, vai ali... E é interessante, mais uma vez, nós retornamos à prece. Se nós nos amamos, nós devemos aprender a fazer prece por nós mesmos, não no sentido egoísta, mas para nos fortalecer. O que é que Jesus fazia com o seu exemplo quando estava em dificuldade? Jesus não é o nosso modelo e guia. Nós devemos cultivar a boa leitura. Agora, extrair do que está escrito no livro os esclarecimentos necessários. Tem gente que lê um livro na transversal. O camarada consegue ler um livro de 200 páginas em 3 dias. Será que ele refletiu? Eu já li 25 livros. Aí você pergunta: e aquilo que está naquele livro, naquele capítulo tal? E tem lá? Nunca tinha visto. Aí se desculpa, cada vez que a gente lê o livro, a gente tem um entendimento diferente. É lógico, se for passando por cima, tem esse lado também, né? Que a gente vê com os outros olhos, mas às vezes nós vamos passando por cima dos livros, passando por cima da cultura, da boa leitura. Nós precisamos aprender a nos amar. A baixa autoestima traz uma dificuldade muito grande, porque nós deixamos que a influência da opinião dos outros nos abale. Alguém passa por mim e diz: você está bem? Aí eu já começo a me sentir doente. Por quê? E aí se dizer assim: mas tu está feio. Pronto, vai se trancar dentro do quarto, passar 15 dias se arrumando no espelho, para poder sair de novo. E daí, esse corpo físico, minha gente, só para relembrar, vai chegar uma hora que vai ficar só uma caveirinha ali,
Com o tempo essa caveirinha vai se destruir, o corpo não tem muita importância não, a beleza está no espírito. Devemos nos esforçar para adquirir robustez espiritual, para que essas coisas não cheguem a gente com tanta força. Isso é uma busca diária. A busca da moral, de não fazer isso porque é errado, não porque tem alguém fiscalizando. Amar-nos não é pura e simplesmente nós desfrutarmos das coisas materiais. Eu vou me dar um presente, eu vou comprar um cosmético qualquer, uma roupa de marca. Amar-se é cuidar dos sentimentos, cuidar do espírito. Como é que estão os nossos sentimentos? Ultimamente eu tenho sentido muita tristeza. Ultimamente eu tenho sentido muita angústia. Ultimamente eu tenho tido muita opressão. Como é que eu estou reagindo diante de tudo isso em relação ao outro? Eu estou conseguindo enxergar a necessidade do outro? Eu estou conseguindo deixar com que o outro seja ele mesmo? Ou eu quero enclausurar ele nas minhas verdades, colocando ele dentro do meu modelo? Porque afinal de contas a verdade que tem que prevalecer é a minha. E isso eu falo especificamente para mim, como sempre digo, o ouvido mais perto da minha boca é o meu. São reflexões que ultimamente eu venho pensando. Como é que eu tenho acolhido o outro? Tudo bem, ele não pensa igual a mim, mas e daí? Nós temos que estar atentos para nos apercebermos quando a tristeza se aproxima de nós, para que a gente possa mudar de rumo, porque a nossa vida não é um trilho chamado destino, que a gente não pode mudar nada. É essa vivência, é essa busca. Nós temos que aprender a lidar com as angústias, porque o mundo nos impõe angústias. Muitas das vezes nós vamos cientes que vamos receber um sim e recebemos um não. E qual é a condição que nós temos de lidar com isso? Nós temos que lidar contra a amargura. É preciso se doer menos, se doar mais. Mas eu não tenho nada para doar. Tem sim, o tempo. Você não tem 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 1 hora por semana para doar? Porque quando nós fazemos esse exercício, quando nós buscamos nos encontrar, nós nos auto-iluminamos. E aí, nessa auto-iluminação, conseguimos restabelecer o contato, um relacionamento com Deus. E nesse contato, nesse relacionamento com Deus, o meu espírito, ele resplandece. E aí, forçosamente, eu passo a ação. E quando a gente passa a ação, nós passamos a ser exemplos. Exemplos que contagiam para o bem. Será possível que nós, enquanto humanidade, só somos contagiados para o mal? Precisamos, na busca de nós mesmos, entender os conflitos existenciais. Eles nos mostram quem realmente nós somos. Quando nós estamos em conflito é porque nós estamos raciocinando acerca de algo. Ele testa até que ponto nós somos autônomos, capazes de viver nosso ideal sem permitir que o outro nos controle. E aí nós temos que fazer o inverso, não querer controlar o outro. E é extremamente difícil você conviver com alguém sem tentar controlá-lo. A gente quer controlar os atos, as palavras e o pensamento do outro. Nessa política agora, gente, eu não queria falar porque baixa até a vibração, mas aconteceu tanto isso. As pessoas não queriam que o outro tivesse direito à escolha. A gente se digladiando. Como sempre, as pessoas ficando até intrigadas, como dizemos aqui no Nordeste, de familiares. Paixão, isso é paixão.
Porque no desenrolar do tempo nós vamos ver a verdade. E aí o que sobrou para nós outros? Nós temos que entender que muitas das vezes nós influenciamos para que o outro sinta tristeza, para que o outro sinta raiva, para que o outro sinta angústia. E a responsabilidade dos atos destes, em decorrência disso, é compartilhada conosco. Precisamos refletir muito. O Evangelho de Jesus é um Evangelho de paz. É um Evangelho de perdão, de vivência desse amor. Esses conflitos, eles nos colocam em contato com essas diversidades todas. Pessoas que têm experiências diferentes das nossas, espíritos milenares que não vão se mudar pura e simplesmente porque nós achamos que eles têm que mudar. E é uma das principais buscas nossa, nos moldar essa vida, entender tudo isso. Porque às vezes as criaturas com as quais nós temos conflito têm uma visão muito limitada da vida. Só tem uma maneira de nós não nos aborrecermos, se nós estivéssemos rodeados de espíritos puros encarnados. Aí estes em convívio conosco não nos magoariam. Mas mesmo assim, às vezes, na nossa condição, a gente ainda ia achar ruim, que é pacífico demais. Porque nós somos seres tão complexos que quando nós nos acordamos felizes, sorridentes, a gente fala assim: eita, daqui a pouco eu vou ter uma raiva, que eu estou rindo muito agora. Dá para entender? É um bichinho complexo. Então, por isso que nós devemos nos entregar a essa busca, até mesmo porque quem enxerga mais e tem mais conhecimento, tem mais responsabilidade. A gente não deve levar tanto para o pessoal aquilo que nos chega. Algumas pessoas do nosso convívio projetam em nós problemas que são deles. E a gente absorve isso. E se a gente está na situação deles projetarem isso para a gente, talvez caiba a reflexão: será que isso não é algo que é direcionado para mim? Quem sou eu ontem e quem é ele ontem? Será que eu não desvirtuei? Ele se transformou nisso. E agora eu venho com a roupagem nova, ele também num contexto em que eu tenho que redirecioná-lo. Só que a força nós não vamos conseguir. Nós não podemos esquecer no processo de iluminação espiritual próprio para vivermos a vida dos outros. Se perdemos a serenidade, você aceita o que é do outro. E aí vale a pena, nessa busca, a gente dar uma parada, fazer uma higienização espiritual. Uma música que nos fala algo ao espírito, não esses barulhos que a gente ouve por aí. Para a gente buscar nos centrar de novo, para poder reorganizar sempre que necessário e seguir em frente, nos desobrigar-nos. Porque muitas vezes essas obrigações que nos são impostas são tão pesadas para nós outros, e às vezes as pessoas que nos impõem não estão nem aí para a gente. Às vezes a gente tem que deixar que essa pessoa aprenda a caminhar sozinho. O Evangelho de Jesus nos mostra que a gente tem que ensinar a pescar, não dar o peixe sempre. Nos eximir das culpas, buscando o auto-perdão. O que acontece com o outro não necessariamente é culpa nossa, desde que nós façamos a nossa parte. E muitas das vezes o outro faz a sua escolha, se dá mal,
e a gente sofre, principalmente se nós estivermos vinculados. Devemos buscar nos aliviar do outro. O Evangelho de Jesus, sob a ótica da doutrina espírita, nos auxilia a moldar os nossos sentimentos, como se fosse algo manual. Como é que eu vou trabalhar a minha raiva? Tentando me pacificar. Qual o mecanismo que eu devo usar para isso? Como é que eu posso iniciar esse moldar do sentimento? Como é que eu posso moldar a tristeza para colocar ela dentro de um recipiente que ela não possa se expandir e me alcançar de novo? São as buscas cotidianas, disciplinar o nosso pensamento. Às vezes nós temos o pensamento tão acelerado que a gente não consegue pensar numa coisa só. Eu vou fazer um comentário aqui, não taxem, por favor, de machista. Mas as mulheres em específico têm a capacidade de pensar em várias coisas ao mesmo tempo. O homem, eu especificamente, só consigo pensar em uma coisa de cada vez. Aí quando me imponho de eu fazer duas coisas ao mesmo tempo, eu me atrapalho. Aí a mulher fica com raiva de mim, mas é porque eu não consigo. Cada um tem a sua possibilidade específica. Por que há ansiedade? Porque a gente quer resolver tudo numa hora só, inclusive o dia de amanhã. Eu estou vivendo hoje, nem consegui ainda me desbaratar do que eu estou resolvendo hoje, já estou pensando no amanhã. E a gente nunca pensa no amanhã numa perspectiva feliz. A gente só pensa que vai dar um problema, que não vai dar certo. Essa é uma busca de moldar esse sentimento. E aí no final disso tudo, nós devemos modificar as nossas ações. Entendemos isso. Agora eu tenho que colocar em prática. Aí também é difícil você colocar em prática, principalmente quando é algo de avanço seu. Parece que o universo conspira para que dê errado. Eu vou me tornar uma pessoa mais calma. Hoje eu me acordei com o propósito de ser calmo. Eu já acordo com o despertador do vizinho, com a música alta, já enfrento o trânsito. Ou seja, tudo que é para tirar a minha paz acontece no dia que eu resolvo ser calmo. E aí, se eu não for persistente, eu desisto. Se eu quiser dar um passo maior do que a perna, eu me frustro. Vejamos se tudo isso não são nossas buscas. E também entendamos o quanto nós já progredimos. Façamos uma reflexão acerca de nós mesmos. Num período de tempo de 10 anos. Tenho certeza que todos nós evoluímos um pouco. Quando chega no final do ano, a gente faz uma lista de desejos. 10 itens. Cumpriu um, tá bom. Porque nós não devemos olhar para aquilo que nós não conseguimos. Nós devemos focar naquilo que nós obtivemos êxito, para nos fortalecer, para nos motivar, para nos impulsionar a continuar. Se não dói muito. Não reclames. O reclamar parte de uma mente viciada em encontrar defeitos. A gente reclama habitualmente e não notamos que às vezes estamos nos tornando rabugentos. Tinha um colega que abriu uma rua que tinha uma chamada onda verde. Se você mantivesse a velocidade constante do carro, você pegaria todos os sinais verde. E aí ele saiu com o motorista, e o motorista manteve uma velocidade constante. Ele pegou todos os sinais verdes. Tá vendo? É por isso que acontece acidente em Campina Grande. É por isso que dá velocidade. É porque todos os sinais estão verdes. Tá vendo? Não tem condições uma coisa dessa. Na volta, o motorista pegou o mesmo percurso.
oscilou a velocidade, ele pegou quase todos os sinais vermelhos. Tá vendo? É por isso que Campina Grande não anda. Os sinais tudo vermelho, o tempo que a gente para, o tempo que a gente perde, não tem condições de uma coisa dessa. Ou seja, a rabugice, a reclamação. Aprendamos a ser gratos, como diz Paulo, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo, Jesus para convosco. Agradeçamos. Por mais que esteja ruim, agradeçamos. No livro Paulo e Estevão tem um diálogo entre Abigail, então o noivo de Saulo, que posteriormente, Saulo de Tarso, que era um doutor da lei, que posteriormente se transformou em Paulo, e que ele condenou Estevão, que era irmão de Abigail, à morte por pedradas por ser cristão. E tem um diálogo entre Abigail e Saulo, numa determinada parte do livro, em que Abigail, muito sábia, aconselha Paulo: ama, trabalha, espera e perdoa. Talvez isso seja alvo da nossa busca interior, dessa nossa busca de si mesmo. Possamos elencar esses 4 itens para tentar alcançá-los. Ama. Tem um pensamento atribuído a Chico Xavier que diz o seguinte: o amor não prende, liberta. Ame porque isso faz bem a você, não por esperar algo em troca. Criar expectativas demais pode gerar decepções. Quem ama de verdade, sem apego, sem cobrança, conquista o carinho verdadeiro das pessoas. A gente precisa afinar o nosso sentimento até chegar ao ponto de amar sem criar tantas expectativas. Amar por amar. Por que que eu amo? Porque eu amo. Não porque ele se enquadra num perfil e num modelo que eu acho que tenha que ser adequado a essa verdade relativa que eu tenho hoje como absoluta. Porque não é. Todo dia nós melhoramos a nossa verdade com aquisições e tantas outras informações. Trabalhar com amor, com afinco. Vejamos o nosso lado profissional. Existem os bons profissionais, existem os profissionais medíocres e existem os maus profissionais. O bom profissional é aquele que faz por amor. Óbvio que nós temos que ter uma remuneração pelo nosso trabalho, mas busquemos fazer com amor, observar as causas que nos levam àquele trabalho. Espera. Jesus nos convida a semear. Nós estamos semeando. E até a colheita demanda tempo, exige trabalho, dedicação. E às vezes nós nos colocamos na situação de imediatistas, principalmente para com os nossos entes queridos. E o problema é que a gente às vezes fala sem pensar, e aquilo fica remoendo dentro da gente, como se fosse uma borra de energia negativa que obscurece a nossa mente, nos dando angústia, tristeza, e até você se reequilibrar e refazer aquilo, perde-se tempo. E o tempo para a gente é primordial. Exerçamos a paciência. Cada qual tem o seu tempo. E por fim, o perdoa. Que eu fui buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 14, Bem-aventurados misericordiosos. É uma mensagem de Simeão, em 1862. Ele fala especificamente para os espíritas. Espíritas, nunca vos esqueçai que nas palavras, bem como nas ações, o perdão da injúria não deve ser uma palavra vazia e inútil. Se vos dizeis espíritas, sede-o de fato. Esquecei o mal que vos foi feito e pensai apenas em uma coisa:
no bem que podeis fazer. Não transformemos essa palavra tão nobre, perdão, em algo vazio, em algo inútil, externada pura e simplesmente, da boca para fora, sem nada a ver com o nosso sentimento e com a nossa razão. Nós que somos cristãos, eu nem diria só espírita, e que nos remetemos ao ensinamento de Jesus aplicado a Pedro, mas que falava para toda a humanidade: perdoa 70 vezes 7 a cada erro. Não se prenda, ou não nos prendamos ao mal que nos fizeram. Avancemos no bem que podemos realizar. Que Jesus nos ampare e nos proteja. Que a paz desse Mestre Maior possa alcançar todos os lares aqui representados. E que todos nós saiamos de alguma forma preenchidos com essa luz bendita que se faz, especialmente nesse momento. Que assim seja.